Oi, gente! Tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz 2023 para você que me assiste na data de lançamento desse vídeo, já que é o primeiro do ano. Segundo, hoje vamos falar sobre a minissérie nacional Olhar Indiscreto. Ela estreou bem na viradinha do ano, mas chegou fazendo muito barulho. Mas isso era de se esperar, dado o excesso de cenas calientes que existem nos episódios. E daí fica uma grande dúvida no ar. Será que essa série tem algo a oferecer ou é apenas uma versão nacional de 365 dias? Spoiler, é uma grande novelona com muitas reviravoltas e com a cara de 365 dias. Se você ficou curioso, saiba que nesse vídeo eu tiro a sua dúvida daquele nosso velho esquema. Na primeira parte do vídeo eu faço uma análise sem spoilers e num segundo momento faço um final explicado para essa série. Mas claro, se você quiser evitar os spoilers ou até mesmo pular para eles, eu te ajudo. Eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, vou para a análise sem spoilers e você já sabe a lição de casa, deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora de análise. Bem, pessoal, em Olhar Indiscreto conhecemos a Miranda. Ela acaba de fazer 28 anos e trabalha como hacker. Ela tem um apartamento que dá de frente ao apartamento de uma vizinha chamada Cleo, que trabalha como prostituta. E acontece que a Miranda tem um hábito peculiar. Ela é voyeurista, ou seja, ela ama observar a vizinha dela praticando atos selvagens de amor. As brincadeirinhas de adultos da vizinha. Traduzindo, a Miranda tá muito mais empolgada em acompanhar os bastidores da vida alheia do que ser a protagonista da própria vida. Só que um belo dia, essa vizinha precisa sair de viagem e pede para a Miranda olhar sua doguinha nesse tempo, o que rapidamente a curiosa aceita, já que ela poderá ter acesso livre ao apartamento da Cleo e, consequentemente, dar uma espiadinha em cada canto do lugar, como sempre quis. No entanto, o que ela não poderia imaginar é que, aceitando essa proposta, a vida dela iria mudar para sempre. Afinal, no dia que ela tá servindo de babá para a doguinha, um cliente da Cleo aparece inesperadamente. O Fernando, um moço bonito e simpático. E rapidamente as coisas esquentam entre ele e a Miranda. Dessa forma, a protagonista acaba se envolvendo em um esquema perigoso com a poderosa família que o Fernando faz parte. Bem, antes de assistir Olhar Indiscreto, você precisa ter em mente algo importantíssimo acerca dessa produção. A trama dela basicamente se revela uma grande novelona em formato de minissérie. Pensa numa novela das 9 com direito a incontáveis reviravoltas. Pensou? Então é isso mesmo que você pode esperar de Olhar Indiscreto. É filha que não é filha de fulano, daí pensam que é de cicrano, mas descobrem no final que é filha de Beltrano. É personagem que morreu, mas não morreu pelo menos umas 3 vezes. É gente sendo enterrada do nada da forma mais meia boca possível. É gravidez que é descoberta do nada. É pessoa que é sequestrada pelo menos umas 3 vezes na mesma noite. É pessoa que cai do alto de uma varanda e horas depois tá lá correndo de boas. Enfim, tudo que a gente espera de uma boa novelinha com reviravoltas de qualidade duvidosa. Parando aqui para fazer um paralelo e buscando um equivalente no streaming, podemos dizer que é a nossa versão BR de Quem Matou Sarah. Só que a diferença é que essa série BR não demorou 3 temporadas para entregar um desfecho mequetrefe. Não, ele aconteceu com apenas uma única temporada. Ainda bem, né? E veja bem, Olhar Indiscreto até que tem um começo promissor. O primeiro episódio é simplesmente viciante e você devora ele com uma facilidade tremenda, especialmente porque ali estabelecem um recurso muito bacaninha que é utilizado por todos os episódios. Basicamente, a trama explora 2 narrativas que vão convergir no episódio final. Numa delas, acompanhamos a protagonista tentando sobreviver em janeiro de 2023 e simultaneamente
acompanhamos os eventos dos últimos 3 meses que culminaram nesse começo de ano caótico para ela. Então, em todos os episódios, temos uma abertura intrigante que se passa em janeiro e o desenrolar do episódio acontece no último trimestre de 2022. Daí, o final volta para janeiro e entrega um desfecho arrasador, o que obviamente atiça a nossa curiosidade e nos leva a querer assistir o próximo episódio. Porém, essa fórmula, conforme a série avança, vai se tornando batida. Isso porque ela proporciona várias e várias reviravoltas, ao ponto da trama começar a parecer meio absurda. E tudo isso resulta num desfecho que é recheado de reviravoltas e se torna uma verdadeira bagunça. E assim, algumas dessas reviravoltas não são grandiosas e nem deixam quem assiste de queixo caído. Não, a maioria são reviravoltas confusas e que não soam muito orgânicas e, na verdade, são um tanto bobinhas quando explicadas em voz alta. E ó, literalmente, não tô mentindo, viu, gente? O último episódio eu fiquei pausando de 5 em 5 minutos para tentar absorver o tanto de reviravolta que estava acontecendo ali. E como se não fosse suficiente todo o caos que o último episódio causa, ele também traz uma revelação muito importante. E o motivo por trás de tudo aquilo que acontece na trama é um tanto patético. Ok, já deu para perceber que a história de Olhar Indiscreto é bem complexa, mesmo não sendo das melhores. Mas a série não se limita a isso, como a própria divulgação da Netflix deixou bem claro. Há muitas cenas de nudez e também de pegação o tempo inteiro. E daí ficamos com aquela grande dúvida: será que essas cenas são importantes para a trama ou são apenas sacanagem pura? Ó, sinceramente, acho que inicialmente essas cenas costuram muito bem a narrativa da série e também conversa muito com a proposta dela. Afinal, o ponto de partida da produção é que a protagonista ama vigiar a prostituta que mora no prédio da frente, enquanto a moça tá lá, né, fazendo o serviço dela. E somado a isso, a partir do momento que a Miranda, a protagonista, se envolve com a vida da Cleo, as duas vidas se misturam e naturalmente vai ter mais vucu-vucu no fubá na vida da Miranda. No entanto, não demora muito para cenas sexuais dominarem a história. E o curioso é que é fácil imaginar que essas cenas são derivadas do arco da vizinha que é vigiada pela janela. Mas não é bem por aí. O fato da protagonista adorar vigiar a vizinha não dura nem o primeiro episódio inteiro. Rapidamente, esse vício da Miranda é deixado de lado. Então, se a proposta da série era explorar uma hacker voyeurista, notamos logo de cara que ela falhou nessa missão, pois a proposta é esquecida em Churrasco. E isso é algo que a série deixa a desejar. Afinal, a pegada meio homenagem e inspiração no clássico Janela Indiscreta acabou ficando praticamente no título só, porque a trama praticamente não aproveita as espiadas que a protagonista poderia dar na vida alheia por meio da janela. Em determinado momento, isso até parece que vai voltar a ser o foco da narrativa quando a protagonista começa a espiar outro personagem. Só que, novamente, gente, é pegadinha do malandro. Esse potencial é descartado. Bem, o que eu quero dizer com isso é que Olhar Indiscreto tinha muito potencial, mas peca ao deixar a premissa de lado e focar no excesso de reviravoltas e em cenas de sexo. A sensação que eu fiquei é que essa série foi um trabalho colaborativo que nem trabalho de escola, sabe? Cada um faz a sua parte e no final juntam tudo. Parece muito que o roteiro passou na mão de muita gente e nenhuma ideia foi filtrada. Tudo que qualquer um sugeria entrava no texto final e, como tampa-buraco, colocaram cenas de sexo. No entanto, algo que não dá para criticar é a escolha da Débora Nascimento como protagonista da série. Gente, olha que escolha boa, hein? Ela tá super bem como a hacker, segura super bem as pontas como protagonista, e o que eu posso dizer para vocês é que essa mulher teria química em cena até com uma porta se fosse necessário, já que ela tem 2 interesses amorosos na produção e é irresistível a química que ela consegue ter com eles em cena, especialmente com o galã português Ângelo Rodrigues, que apesar de ser estrangeiro, tem um sotaque que engana muito bem como brasileiro.
Afinal, o português de Portugal soa muito diferente do português brasileiro. Além disso, outro destaque que a gente tem nesse elenco é a Débora Duarte, que entrega uma atuação muito linda e tocante. Ela é a avó da protagonista e o arco dela é um dos mais interessantes da série. Em linhas gerais, Olhar Indiscreto é uma minissérie assistível, daquelas que você pode se envolver com os vários mistérios que existem ali, só que não é para todo mundo esse tipo de produção. Se você não curte novelonas, nem se arrisca a dar uma chance para essa série. Agora, se você ama uma boa novelona, pode se jogar em Olhar Indiscreto sem medo. Falando por mim, eu fiquei envolvida com a narrativa dela, consegui ficar até o final, mas tenho ciência que não é a melhor coisa que irei assistir em 2023. E bem, se você pretende assistir a série, pra você, beijinhos e tchau tchau, porque agora vou para a segunda parte do vídeo, ou seja, com spoilers. Então, se você ficou com alguma dúvida aí das muitas reviravoltas dessa série, ou não pretende assisti-la, mas quer saber o que acontece nela, segue comigo até o final do vídeo. Bem, amados, para compreender a trama de Olhar Indiscreto, vamos voltar no tempo, mais especificamente para a infância da Miranda. Ela morava com uma irmã mais velha que era adotada e se chamava Gabriela, e também com a mãe delas, que sofria violência doméstica do parceiro, o Fábio. Um dia, esse homem deu um empurrão na mãe e, consequentemente, ela acabou morrendo após bater a cabeça no chão. E acontece que a Gabriela direcionou toda a sua fúria pela morte da mãe e o ódio que sentia pelo padrasto para a irmã caçulinha, que em nada tinha culpa nessa história. Segundo a Gabriela, a Miranda poderia ter agido, mas ela escolheu se silenciar diante da violência do Fábio com a mãe delas, sem contar que fica implícito que ele também violentava a Gabriela. Só que fique claro, a Miranda era uma criança. Que diacho que ela poderia fazer numa situação dessas? Gritar em vez de se esconder? Me diz no que isso iria resultar, hein? No mínimo, ela levaria uma surra do Fábio, afinal, ela era tão vítima quanto a irmã e a mãe. Bem, acontece que após a morte da mãe, a Gabriela ficou indignada com a Miranda e, somado a isso, ela também sentia que a avó não tratava ela da mesma forma que a irmã caçula, apenas por ser adotada. Dessa forma, ela tratou de tacar fogo na casa que moravam e logo depois, isso resultou na expulsão dela de casa. A avó mandou ela catar coquinho e ela ficou tão brava que desapareceu no mundo. Pois bem, os anos passaram, a Gabriela cresceu e ela ficou com uma grande sede de vingança contra a irmã caçula e a avó. É o quê? Que te acho isso, gente? Que motivação tosca é essa para se vingar? Se ela quisesse se revoltar contra alguém, deveria ser contra o Fábio, o homem que matou a mãe dela, e não contra uma criança assustada. Pois bem, gente, pois bem, segurem essas informações que já volto nelas. Agora vamos avançar para a adolescência da Miranda, quando um belo dia ela descobriu o paradeiro do Fábio e acabou sendo sequestrada por ele. Acontece que, graças a esse triste evento, ela pôde conhecer a Rita e se tornarem irmãs de alma, já que a mãe dessa personagem, assim como a mãe da Miranda, também foi uma das vítimas do Fábio. Mas o desfecho da mãe da Rita foi bem menos triste que o desfecho da mãe da Miranda, já que a protagonista conseguiu ligar para a polícia e salvar a vida das três. Pois bem, dito isso, agora vamos para o plano maligno de vingança da Gabriela. Ela cresceu e conheceu o Fernando. Sabe lá Deus se foi antes ou depois de conhecer a mãe biológica dela, que no caso é a madrasta do Fernando, a Vitória. Tudo que sabemos é que com a ajuda do Fernando e da Vitória, ela conseguiu colocar em prática o plano perfeito de vingança dela. Ela faz a vingança dela, né, gente? Ela uniu forças com o Fernando para que os dois se vingassem contra as pessoas que eles acham que destruíram a vida deles. Ou seja, aqui encontramos outra homenagem a Hitchcock. Dessa vez, a sua obra Pacto Sinistro. Tá, mas de quem o Fernando queria se vingar? O Heitor, o homem que ficou com a Diana, a mulher que o Fernando amava, que no caso era sua meia-irmã, que posteriormente descobrimos que não é meia-irmã dele porque ela foi adotada. Mas assim, na minha visão, se os dois cresceram juntos, são irmãos, né? Mas essa série tem uma concepção estranha sobre o que é ser irmão
E o que seria incesto? Já chego lá. O importante de saber por hora era que os objetivos deles eram os seguintes. A Miranda seria torturada e depois morta. Já o Heitor iria perder tudo para o Fernando. Dinheiro, esposa e filha. Ou seja, ele queria ficar com toda a grana, a Diana e a sobrinha. Sobrinha que, na verdade, era filha biológica do Fernando, já que ele e a Diana fizeram vucu-vucu no fubá e acabou resultando numa criança, né, gente? Incesto. Mesmo a Diana não considerando incesto, já que ela não era irmã de sangue do Fernando. Só que para evitar escândalos, ela escondeu que ele era o pai da filha dela, escondendo até mesmo dele. Gente, esse é o nível de reviravoltas que a gente tem nessa série e é um tremendo nó que dá na nossa cabeça essa teia de aranha. Ok, a vingança era essa, então para executá-la, o plano seria o seguinte. A Gabriela, que na verdade, antes de ser adotada, se chamava Ana, aderiu outro nome, agora de Cleo, e arranjou um apartamento de frente ao da Miranda. Posteriormente, ela organizou todo o esquema de prostituição lá para que a protagonista pudesse curiar como boa curiosa que sempre foi. Depois disso, o Fernando entraria em cena. No dia que a Miranda estava no apartamento da Cleo cuidando da doguinha, ele iria aparecer e conquistar a personagem. Logo depois, ele também iria resgatá-la de um velho tarado que foi também até aquele apartamento para estuprá-la. Só que esse homem foi contratado pela Cleo para dar esse susto na irmã dela, ao ponto do homem se passar de morto para enganar a Miranda, que pensou ter assassinado ele. A Cleo desapareceu do mapa depois que pediu para a Miranda cuidar da cachorrinha dela, já que ela sabia que a Miranda iria ficar preocupada com o paradeiro dela. Daí a Cleo fingiu estar sequestrada e deu orientações para a Miranda procurar ela numa festa de ricaço, que era basicamente uma orgia chique que servia de fachada para tráfico de mulheres. E claro, todo esse esquema era gerenciado pela Vitória, a mãe da vilã. Vale lembrar que o Fernando falava que esse esquema era do Heitor apenas para criar provas contra o cunhado e consequentemente destruir a vida dele. E bem, nessa festa estranha, a própria Ana /Gabriela /Cleo abusou da própria irmã. E fora isso, ela chamou a Diana para aquela festa para que ela visse o Heitor ali e pensasse que o marido dela estava envolvido aí nessa orgia estranha. Já que a nossa duplinha do mal encontrou uma forma de levar o Heitor até aquela festa. Eles enviaram anonimamente um recado para ele informando que ali ele iria descobrir quem era o pai biológico da filha dele. Sem contar que em paralelo a Gabriela estava fazendo a vingança do Fernando. Ela estava destruindo o casamento do Heitor e da Diana, enviando vídeos para a mulher, revelando ser a amante do marido dela e até mesmo se expondo para a mulher. Daí, o plano para aquela noite era o seguinte: a Miranda iria ser torturada e depois iria morrer. Só que o Fernando levou um pé na bunda da Diana e acabou ficando muito bravo e matou a personagem, matou o amor da vida dele / irmã, que não era irmã. Detalhe que ele matou ela da mesma forma que ela matou o Bernardo. E você possivelmente aí tá fazendo seus cálculos para tentar entender quem é o Bernardo. Mas calma que eu te conto. O Bernardo era o melhor amigo do Heitor e irmão da Helena. Acontece que o Heitor e a Helena deram uns pegas. Daí o Bernardo descobriu e ficou bravo. E isso posteriormente resultou numa briga em que o Heitor deu um socão na cara dele e pensou ter matado o homem. Mas na verdade quem matou ele foi a Diana, já que o Bernardo pegou ela e o Fernando no ato de vucu-vucu no fubá. Sendo que horas antes, ele e o Fernando também tinham brincado de lepo-lepo. E a cereja do bolo é que a namoradinha da época do Fernando, a Zoe, acidentalmente filmou a morte do Bernardo e passou anos extorquindo a Diana. Ok, de volta novamente para o plano doido. Como a Diana morreu, o Fernando precisava encontrar uma forma de se livrar dessa morte. Então, a Cleo /Gabriela /Ana colocou a Miranda na cena do crime,
crime para que ela fosse incriminada. Mas a Miranda conseguiu fugir. Ah, e lembra a namoradinha do Fernando, a Zoe? Pois bem, eles se casaram posteriormente, só que se separaram. E após a morte da Diana, ela tentou fazer o Fernando de galinha de ovos de ouro também, só que deu ruim e o Fernando matou ela. E nessa altura do campeonato, tenha em mente que depois da morte da Diana, o Fernando só conseguia pensar na bufunfa do Heitor. E com isso, ele planejou matar o cunhado para administrar a herança dele. Mas deu ruim, gente. Acaba que na noite que ele foi matar o Heitor, quem morreu foi ele com um tiro. E agora sim, finalmente vamos nos aproximar do final dessa história. Sim, gente, essa série é inimiga do final. Quando você pensa que tá acabando, brota pelo menos mais uns 10 plot twists diferentes. Ah, e detalhe, praticamente quase tudo que eu tô contando aqui pra vocês foi revelação do último episódio, hein? Pois bem, continuando aqui. Na viradinha do ano de 2022 para 2023, a Gabriela mandou o Paulo, seu capanga, matar a Rita, a melhor amiga da Miranda, apenas por ela ser como uma irmã para a protagonista. Lembrando que a Gabriela também deu fim na avó meses antes. O objetivo dela era acabar com as pessoas importantes da vida da Miranda. E ela própria, na viradinha do ano, foi lá no apartamento da irmã para matá-la, resultando na queda da Miranda pela varanda. Só que a mulher sobreviveu. E daí tivemos início aquela sequência de torturas que a Miranda sofreu. Descobriram que a Miranda estava grávida e por alguma razão que não faz muito sentido, a médica do asilo da avó da Miranda foi contratada para acabar com o bebê dela. Só que a mulher acabou fugindo com a protagonista. E deu ruim para ela. Ela acabou sendo baleada e morreu. Já a Miranda foi enterrada, fugiu, foi sequestrada pelo Otto, ex-namorado obsessivo da Rita e filho da Glória, empregada do Heitor, e por fim foi levada para a casa antiga onde cresceu, lugar em que a Gabriela revelou todo esse plano de biruta para ela enquanto fazia uma roleta russa. Daí acaba que a Gabriela /Ana/Cleo foi morta pela polícia, já que o Rafael, marido da falecida Rita, descobriu que um dos capangas dessa mulher, o Paulo, foi o responsável pela morte da amada dele. Então ele tortura esse sujeito e descobriu a localização da Miranda, o que possibilitou a polícia chegar até aquele lugar. E fim de história. É mentira! Eu disse pra vocês que essa série é inimiga do fim. Depois disso, finalmente o Heitor e a protagonista, a Miranda, ficaram juntos e ele pretende assumir o filho dela, independente de ser filho biológico dele ou do Fernando. Afinal, ele já assumiu uma filha do Fernando, uma a mais, uma a menos, que diferença faz? E por fim, a Miranda teve coragem de fazer o teste para descobrir se tem a doença de Huntington ou não. E ela descobre que a probabilidade dela desenvolver essa doença é quase de 100%. Lembrando que essa doença ataca as células do cérebro, doença que ela herdou da avó. Mas ela decidiu que agora não tem mais medo do futuro e quer viver o presente intensamente. E por isso ela não vai se preocupar com essa doença e com o que o futuro reserva para ela. As únicas prioridades da vida dela agora são a nova família que ela tá construindo com o Heitor. E bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tirado suas dúvidas, né? E se você tiver alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu te ajudo. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, não esquece o like e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!